capítulo 8. E vamos começar a nossa leitura no versículo 6. Antes, porém, de ler estes versículos, eu gostaria de ajudar a sua memória, lembrando algumas coisas que temos falado durante a semana. A primeira coisa que acho que devemos sempre lembrar é que tudo que temos neste livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, tudo acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Se você quer entender estes capítulos, você tem que lembrar disto. Não vai achar nestes capítulos coisas que estão acontecendo hoje. São coisas que vão acontecer depois do nosso arrebatamento. Agora nós começamos esta semana no capítulo 4 e temos notado diversas coisas que vão acontecer. Já temos considerado aquela série de juízos que vai cair sobre o mundo depois do arrebatamento, quando o Cordeiro abre aqueles selos. Temos notado também como Deus, depois de mostrar 6 selos naquela série, abriu uma parêntese para mostrar a sua graça, selando aqueles 144 mil judeus, e também, através deles, salvando uma multidão de gentios que ninguém pode contar. Entramos ontem no começo do capítulo 8, notando aquele último selo. E vemos neste último selo o início de uma nova série de castigos, de juízos. E já mencionamos o fato que esta série, a série das trombetas, traz sobre o mundo juízos mais severos, mais terríveis do que aqueles que já notamos nos selos. Vamos começar agora com a primeira trombeta. Veja o versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Vamos parar por aqui por um momentinho, e vamos lembrar que tudo que temos nestes juízos é simbólico. Temos notado isto desde o capítulo 4. Talvez seria melhor dizer desde o primeiro versículo do livro, em capítulo 1, quando Deus indicou que as revelações neste livro seriam por meio de símbolos. E vamos lembrar do princípio que adotamos desde o começo dos estudos. Os símbolos são interpretados pela própria Bíblia. Isto é fundamental. Se você quer entender estas coisas literalmente, logo você vai desistir da tentativa, porque é impossível. Uma tentativa de traduzir isto literalmente vai levar você ao ridículo. Mas quando você começa a interpretá-lo simbolicamente, você precisa lembrar deste princípio e tomar cuidado. Se você deixar a sua imaginação correr solta, vai ter cada interpretação fantástica, mas errada. E é por isto que ouvimos tantas coisas sobre o livro de Apocalipse, em pregações e em comentários, coisas que até assustam.
Mas o que temos de fazer é interpretar os símbolos pela própria Bíblia. Se você aceitar este princípio, que somente a Bíblia interpreta os símbolos da Bíblia, você vai achar nestes capítulos do Apocalipse instruções importantes que servem para nós no dia de hoje. Então, nesta primeira trombeta, nós vamos continuar interpretando simbolicamente e interpretando os símbolos pela própria Bíblia. Quando o anjo tocar esta trombeta, a primeira, cai fogo, saraiva sobre a terra, e o resultado é que a terça parte das árvores é queimada e toda a erva verde. Se entendemos isto simbolicamente, nós vamos compreender que não está falando literalmente de ervas e árvores. Mas o que significa então ervas e árvores? Para começar no finzinho do versículo, a erva é uma figura bem conhecida na Bíblia. Pode começar, por exemplo, em Isaías 40, se quiser começar no Velho Testamento. E em Isaías 40, versículos 6, 7 e 8, lemos a respeito da erva verde. Diz Isaías que toda a carne é como erva. E toda a beleza do homem, a beleza da carne, é como a flor do campo. E ele continua naqueles 3 versículos e chega no versículo 7 a esta conclusão: o povo é erva. Ele começou assim, dizendo toda a carne é erva, e ele termina dizendo o povo é erva. Lembra como o apóstolo Pedro citou isto na sua primeira carta? 1 Pedro 1, 24. Toda a carne é como erva. Então não pode haver dúvida quanto à interpretação deste símbolo. A erva refere-se ao povo, ao ser humano. E a árvore? A árvore também representa o homem. Pode lembrar, por exemplo, de Daniel capítulo 4. Há muitos exemplos, mas Daniel 4 talvez seja um dos mais conhecidos. Lembra como Nabucodonosor teve um sonho e viu uma árvore grande e frondosa? E sem entrarmos nos detalhes, chegou a hora que aquela árvore foi cortada e a raiz deixada na terra. E veio uma interpretação daquele sonho. E interpretando, Daniel disse: aquela árvore grande és tu, ó rei. Nabucodonosor era aquela árvore. Mas há uma diferença. A árvore representa o homem na sua grandeza, na sua arrogância, no seu poder, como Nabucodonosor, o grande imperador. A erva representa o homem na sua fragilidade, na sua pequenez, na sua fraqueza. A árvore também, às vezes, representa a organização dos homens, como vemos em Ezequiel capítulo 31, versículo 3, quando a nação de Assíria é comparado com uma árvore. Mas aqui nesta passagem da primeira trombeta, vemos o anjo tocar e o juízo cai do céu, queimando a terça parte das árvores e toda a erva verde. É um juízo que virá da parte de Deus, atingindo a prosperidade do homem, de uma forma tal que atinge toda a classe pequena, pobre, e até uma certa parte da classe mais privilegiada, dos poderosos, dos grandes. É um juízo que há de destruir a prosperidade do homem.
Eu não quero demorar sobre isto hoje, porque é a última noite e tem 7 trombetas para tocar, e quero ver se chegamos até a última. Este juízo caiu sobre a terra e atingiu então os homens, tanto na sua fragilidade e pequenez, como na sua grandeza. Então o segundo anjo tocou a sua trombeta, e vamos ver o que acontece. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Quando o segundo anjo tocar a sua trombeta, cairá uma coisa como um grande monte. Mas não simplesmente um grande monte, mas um monte ardendo em fogo. E este monte em chamas será lançado no mar. Mais uma vez, precisamos apelar à própria Bíblia para interpretar estes símbolos. E o monte, na Bíblia, é um símbolo que aparece várias vezes. E um símbolo que a própria Bíblia interpreta. Vamos escolher mais uma vez o livro de Daniel, capítulo 2, e o versículo 35. Lembrem Daniel 2, como Nabucodonosor viu aquela grande estátua. Estátua esta que estava mostrando para ele o curso dos impérios dos homens durante o tempo dos gentios, começando com Babilônia, passando por vários impérios, até que finalmente chega no império da besta. Mas o que ele viu foi uma pedra cortada sem mãos, que veio e bateu naquela estátua, justamente nos pés, e reduziu tudo a pó. E o vento levou tudo embora, mostrando a destruição total dos impérios dos homens. Mas aquela pedra que bateu e destruiu aquela estátua começou a crescer. E diz Daniel 2:35, tornou-se um grande monte e encheu toda a terra. Um grande monte. Aquela pedra representa o reino de Deus que será estabelecido aqui no mundo, tomando o lugar dos reinos dos homens. E aquele grande monte, então, representa este poder estabelecido, este reino estabelecido e firmado. E várias vezes na Bíblia, o monte é símbolo de um poder estabelecido, de um reino, de uma potência, de um poder firme. Mas acontece que nesta visão da segunda trombeta, este grande monte está ardendo em fogo. Este poder, esta potência, está sofrendo o juízo de Deus. E não só isto, mas foi lançado no mar. Uma potência que cai. Cai por intervenção de Deus, por castigo de Deus, e será lançado forçosamente no mar, convertendo em sangue muitas águas. O mar e as muitas águas, no próprio livro de Apocalipse, representam as nações. E o que vemos aqui é a queda
de uma grande potência que vai trazer destruição para a terça parte das pessoas que vivem nestas nações. E também a destruição da terça parte das naus. E estes navios, sem dúvida alguma, simbolizam o comércio. E com a queda desta grande potência, o comércio mundial seria totalmente abalado. O que temos nesses 2 versículos não é o suficiente para indicar qual será esta potência, mas você pode bem imaginar o que seria no mundo de hoje se uma potência importante de um dia para o outro caísse. O transtorno que traria no mundo financeiro, na política do mundo, o caos que poderia resultar. E é exatamente isto que vai acontecer quando o segundo anjo tocar a sua trombeta. Uma nação poderosa, uma nação chave, há de cair, trazendo destruição. Embora não queremos entrar em muitos detalhes, permite-me tomar mais um minutinho para reforçar isto. Se você tiver alguma dúvida ainda quanto a esta interpretação, é só comparar com o livro de Jeremias, capítulo 51, e o versículo 25. No capítulo 51, ele fala da Babilônia. E quando ele chega no versículo 25, Deus fala que ele vai destruir esta grande potência. E ele chama Babilônia, naquele versículo, de monte destruidor, monte que destrói. E ele diz que ele lançará por baixo este monte em chamas. Parece que Jeremias está falando a mesma coisa do que temos aqui em Apocalipse capítulo 8. Jeremias fala da queda da Babilônia, usando a figura de um monte em chamas, sendo lançado para baixo. Eu acho que não pode haver dúvida quanto à interpretação deste símbolo. Ainda mais, quando você chega mais um pouquinho para frente, neste livro de Apocalipse, e lê no capítulo 18, da Babilônia comercial. E daquele clamor desesperado: caiu, caiu a grande Babilônia. E os reis da terra e os mercadores que se enriqueceram com o seu comércio rasgam os seus vestidos e lançam pó na cabeça. A queda de uma grande potência na segunda trombeta. Vamos agora para a terceira trombeta. Agora o versículo 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Nesta terceira trombeta, não é um monte que cai agora, mas uma estrela. Eu acho que depois dos estudos que tivemos esta semana, a estrela já é uma figura conhecida. Já temos encontrado a estrela várias vezes neste livro de Apocalipse, desde o primeiro capítulo, até no capítulo 6, debaixo do sexto selo, encontramos estrelas outra vez. E a estrela, como já observamos, não precisamos repetir as provas, é figura de uma autoridade, de um líder. Mas esta estrela aqui é uma estrela
ardendo como tocha, como aquele monte ardendo em fogo, esta estrela também está debaixo do castigo de Deus, sofrendo a sua ira. E esta estrela também cai. Quando o terceiro anjo tocar a terceira trombeta, esta estrela cairá. É um líder, então, que há de cair, um apóstato, porque podemos perceber o aspecto religioso e espiritual das suas funções. Sem repetir as provas de que uma estrela representa uma autoridade, um líder, eu quero apresentar apenas uma ilustração para você comparar. Lá no livro de Isaías, capítulo 14, o versículo 12, fala de uma estrela que cai do céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Ó filha da alva? A queda de Lúcifer, a queda de Satanás. E aqui nesta terceira trombeta, vemos uma estrela ardendo como tocha, caindo do céu. É um grande líder, apóstato, caído. E com a sua queda, os rios e as fontes das águas são contaminados e se tornam amargos. E muitos homens, devido à influência venenosa naquelas águas, morrem. Os rios de águas e as fontes de águas apresentam aquilo que normalmente poderiam trazer refrigério para o homem. Águas que poderiam mantê-lo limpo. E são usados na Bíblia neste sentido, águas de refrigério. Águas que trazem bênção e vida, até é usado como símbolo da palavra de Deus. Mas estas águas são contaminadas pelo apóstato que caiu. E através do ensino falso deste líder desviado, as mentes de homens serão envenenadas. Tradições e costumes derrubados. E o resultado será mais terrível do que podemos imaginar, com a morte de muitas pessoas. Vamos agora para a quarta trombeta. Versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Só este versículo por enquanto. O quarto anjo, tocando a sua trombeta, teve um efeito no sol, na lua e nas estrelas. Mais uma vez, são símbolos que já encontramos nestas noites passadas, representando os governantes, as autoridades, os líderes. Mas o que acontece agora não é simplesmente a queda de um líder apóstato, mas agora até as autoridades máximas, o sol, e as autoridades delegadas como lua e estrelas, se escurecem.
na sua terça parte. E, em consequência, aquela luz não brilha durante a terça parte do dia ou a terça parte da noite. Se até agora você ainda tem alguma dúvida quanto à necessidade de interpretar estas coisas simbolicamente, este versículo deve convencê-lo. Se você acha que devemos interpretar literalmente tudo o que temos encontrado até aqui, então tente interpretar esta trombeta literalmente. O sol fica escurecido numa terça parte. E a lua também, uma terça parte escurecida. E as estrelas também. E ele diz aqui que o resultado é que não brilha durante uma terça parte do dia e também da noite. Mas pense, se uma terça parte do sol fosse escurecido, ficasse escuro, isto significaria que em vez de 12 horas de claridade, teríamos apenas 8? Se fosse literal, não significaria uma redução no tempo de claridade, e sim uma redução na intensidade. De sorte que isto não pode ser entendido literalmente. É mais uma prova confirmando o que estamos seguindo desde o começo, uma interpretação simbólica. E o que simboliza é simplesmente isto, que as lideranças, os governos, são escurecidos. Perdem aquela luz de sabedoria, de direção. Andam nas trevas, como cegos, apalpando, procurando achar o caminho. E quando um cego guia outro cego, o Senhor Jesus nos disse o que acontece. E quando um governo sem visão lidera o povo perece. Assim diz o livro de Provérbios. Onde não há visão, o povo perece. Nestas 4 trombetas que temos considerado superficialmente, não temos entrado em detalhes, e o próprio capítulo 8 não entra em detalhes. Ele simplesmente dá uma ideia daquilo que vai acontecer. Mas o que temos visto é o suficiente para mostrar que serão coisas terríveis. Mas se estas 4 trombetas trarão coisas terríveis e espantosas, não são de comparar com o que há de vir nas 3 trombetas que ainda hão de tocar. Tão grande é a diferença entre as primeiras 4 e as outras 3, que Deus dá uma paradinha aqui. Agora, não para mostrar a sua graça, como fez depois do 6º selo, mas agora, para avisar com toda a solenidade as coisas terríveis que hão de vir. Veja o último versículo deste capítulo 8. E olhei e ouvi uma águia voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Se você tem a versão corrigida, precisa corrigir alguma coisinha neste versículo. A versão corrigida diz: ouvi um anjo. Creio que a atualizada fala de águia, certo? Neste caso, a atualizada está certa. É uma águia. E esta águia voando pelos céus fala 3 vezes: ai, ai, ai.
uma vez por cada trombeta que ainda há de tocar. E Deus chama estas últimas 3, não simplesmente de trombetas, mas de 3 ais. É interessante que uma águia era considerado um animal imundo, uma ave imunda, no Velho Testamento. E estas coisas que hão de vir são coisas imundas, no sentido mais literal da palavra, no sentido em que Deus usa a palavra, porque veremos atividades diabólicas nestes ais. Temos alguns minutinhos sobrando ainda, então vamos entrar no capítulo 9 e ver o início deste primeiro ai. Versículo 1. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Vamos parar por aí, porque o tempo não vai dar para ir mais além disto por enquanto. Quando o 5º anjo tocou a sua trombeta, João viu uma estrela. Mas eu quero que você repare bem o verbo. Uma estrela, literalmente, que havia caído. Uma estrela caída. Agora lembre da 3ª trombeta. Quando tocou aquela 3ª trombeta, João viu uma estrela cair. No tocar da 3ª trombeta, a estrela caiu. Foi a queda de um líder apóstato. Agora, nesta 5ª trombeta, o primeiro ai, a estrela não cai, mas ele vê uma estrela que já tinha caído. Isto já leva a pensar que talvez seja a mesma pessoa, que durante o tempo da 3ª trombeta caiu. E agora, tocando a 5ª trombeta, tornamos a contemplar a mesma pessoa. Talvez. Não vou afirmar que seja realmente a mesma, lendo o contexto cuidadosamente, há coisas que levam a esta conclusão. Mas o que nos falta são provas conclusivas. Então não podemos ser dogmáticos neste ponto. Mas é provável que seja a mesma pessoa. E se for a mesma pessoa? Eu vou adiantar um pouquinho, porque não vamos chegar até lá hoje, mas você pode examinar isto mais de perto no seu estudo particular. Se for a mesma pessoa, um líder religioso apóstato que cai na 3ª trombeta e começa a exercer esta influência maligna na 5ª trombeta, bem poderá ser a mesma pessoa que aparece no capítulo 13, a besta que sobe da terra, o falso profeta, o anticristo, que leva o povo a adorar a imagem da besta de 7 cabeças. Repito, não vou afirmar dogmaticamente que seja isto. Peço que vocês mesmos examinem. Vê se vocês acham que pode ser assim. E creio que há bastante coisa neste livro de Apocalipse que aponta nesta direção.
Mas eu torno a dizer, não achei até agora uma prova conclusiva. Se o Gavin sabe, pode me informar depois. Mas acho que o nosso tempo já venceu. Então vamos deixar por enquanto e daqui a pouquinho vamos continuar neste capítulo 9 e ver se conseguimos chegar até o fim hoje.